Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos reforçar o assunto de intertextualidade, uma característica de um texto que está ligada ao fato de que, para haver o processamento cognitivo, ou seja, produção e recepção de um texto, recorre-se ao conhecimento prévio de outros textos. Cada texto que é produzido possui um diálogo quase que inevitável com outros textos. Um assunto que é muito extenso, sendo que até agora nós abordamos dois tipos de intertextualidade: a intertextualidade implícita e a intertextualidade explícita. Para recordar, em ambos os casos, faz-se menção de um texto alheio, sendo que a diferença é que na intertextualidade explícita o autor menciona a fonte do texto originário, o que não acontece na intertextualidade implícita, quando o autor espera que o receptor conheça a fonte originária. E para fixar esse assunto, nós selecionamos duas questões de concurso relativas a esse assunto. No caso, questões que englobam o que nós já estudamos sobre intertextualidade nesse canal. A primeira dessas questões veio com um texto de 9 parágrafos. Se associado a esse texto veio outra questão, além da que nós vamos comentar na prova, nós não sabemos. Só que é o tipo da questão em que a grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito. E o candidato que dominar o assunto de intertextualidade, pelo menos até o que nós ensinamos até agora, pode até sacar o gabarito sem sequer ler o texto. E o melhor, nem precisa pensar muito para sacar. Vamos entender? Segue um quadro. Adagro, Fiscal Estadual Agropecuário, Veterinário 2019. Em um texto, relações de intertextualidade podem ser evidenciadas de maneira explícita ou implícita. No texto 1, relações intertextuais estão explicitamente marcadas no seguinte trecho: A. Direta e indiretamente, o agro responde por quase 1/4 do PIB do país. B. Como diz a propaganda da TV, o agro é tudo. C. Incluindo as pastagens, o Brasil chega a 33% de seu território ocupado com agropecuária. D. Para ficar apenas na vizinhança, 98,3% no Suriname, 84% na Guiana e 57,8% no Peru. E. Dourar a pílula pode fazer bem ao ego e ajudar a justificar barbaridades no Congresso. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra B. Reparem que o enunciado pergunta em que trecho as relações textuais estão explicitamente marcadas. Ou seja, o enunciado pergunta em que trecho ocorre a intertextualidade explícita. Em outras palavras, pergunta em que trecho ocorre a menção de outra fonte, como ocorre na alternativa B, em que a fonte mencionada é a propaganda de TV. Nos outros trechos, pelo menos na parte que aparece, não é mencionada a fonte. Bem, vimos uma questão que pode ser respondida até mesmo sem a leitura dos textos. Mas em outras questões de concurso, a leitura do texto acaba sendo fundamental e, mesmo assim, insuficiente para se sacar o gabarito da questão. É preciso pensar para se chegar a esse gabarito. Agora nós vamos comentar outra questão de concurso relativa à intertextualidade, que ainda é um pouco mais difícil, mas nem tanto. Segue um quadro. IF de Pernambuco, técnico em eletrotécnica 2017. Leia os textos 6 e 7 para responder a questão a seguir. Texto 6, Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela a menina que vem e que passa, num doce balanço a caminho do mar.
Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho, ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Texto 7. Olha que couve mais linda, mais cheia de graça. Entre no ritmo do hortifruti. A partir da leitura e análise dos textos 6 e 7, julgue as proposições a seguir. 1. A intertextualidade é garantida, sobretudo pela paródia, no outdoor do hortifruti, de um trecho da música Garota de Ipanema. 2. As imagens utilizadas no segundo plano quebram o caráter intertextual proposto no anúncio publicitário. 3. O slogan entre no ritmo do hortifruti ganha sentido a partir do diálogo entre a campanha e a composição musical. 4. Não se pode afirmar que há uma intertextualidade explícita, pois não há uma intencionalidade latente na referência à música de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. 5. A intertextualidade com Garota de Ipanema não é encontrada na superfície textual do outdoor. Ocorre, portanto, o que se denomina intertexto implícito. Estão corretas apenas as proposições A, 2, 3 e 4, B, 1 e 3, C, 3 e 5, D, 1 e 4, E, 2 e 4. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra B. Vamos voltar ao quadro de proposições. Deem uma pausa e releiam a afirmativa 1. O que está errado nessa afirmativa? Absolutamente nada. A intertextualidade se verifica com o diálogo que o outdoor do hortifruti faz com a conhecida canção Garota de Ipanema, fazendo uma paródia, ou seja, uma releitura do trecho com algumas alterações. No caso do outdoor, substituindo-se a palavra coisa pela palavra couve. Então, se a afirmativa 1 está correta, voltemos às 5 alternativas. Se nós sabemos que a afirmativa 1 está correta, podemos eliminar 3 alternativas. Com isso, só precisamos avaliar o caráter de correto ou incorreto das alternativas 3 e 4. Então, voltemos às 5 proposições. Deem uma pausa para reler a afirmativa 3. Reparem que ela está completamente correta. O que significa, pelo sentido do texto que é o outdoor, entrar no ritmo do hortifruti? Significa apreciar a beleza e a graça da couve. Muitas vezes o candidato pode ficar na dúvida sobre isso. Ou pior, pode pensar que a afirmativa 4 está correta. Mas deem uma pausa para reler essa afirmativa. Prestem atenção numa coisa. O trecho dessa afirmativa que nós estamos destacando em vermelho agora está sim correto. Mas o que está incorreto é a justificativa para essa afirmação. Não existe intertextualidade explícita por outro motivo, porque o texto outdoor não menciona a fonte do intertexto, ou, em outras palavras, não menciona nem os autores, nem o nome da música. Haveria intertextualidade explícita se dissesse coisas do tipo, como diziam Tom e Vinícius, como dizia a música Garota de Ipanema. Além do mais, existe sim uma intencionalidade ao se referir à música, já que o outdoor utiliza paródia para defender a ideia de que vale a pena se comprar a couve do hortifruti. Então, a afirmativa 4 está incorreta. Percebendo tudo isso, nós já sacamos o gabarito da questão. Nem precisamos avaliar as outras alternativas. A título de curiosidade, a afirmativa 2 está incorreta pelo seguinte: não há motivo nenhum para se afirmar isso, que as imagens do segundo plano quebram
o caráter intertextual proposto pelo anúncio. Isso simplesmente não acontece. Agora, releiam a afirmativa 5. Vejam que absurdo afirmar a inexistência de intertextualidade. Como assim? Apenas houve a substituição de uma palavra por outra, só que o resto é inteiramente igual ao verso de Garota de Ipanema. Ocorre sim o intertexto implícito, mas dizer que não ocorre intertextualidade é um absurdo. Então a alternativa B é a única que se refere às alternativas corretas, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, nessa aula nós selecionamos duas questões de concurso relativas ao assunto de intertextualidade, que é a característica de um texto ligada ao fato de que, para ocorrer o processamento cognitivo, ou seja, produção e recepção de um texto, recorre-se ao conhecimento prévio de outros textos. Esse assunto, por enquanto, fica por aqui, mas não acabou. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nos agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.